Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, Igreja Digital. Eu sou o pastor Darcy e aqui estamos para Mais um culto da família, com a família, em família. Todos nós aqui juntos, celebrando a esse Deus Todo-Poderoso, que é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Seja muito bem-vindo, você que já está no ministério e você que ainda está aí conhecendo um pouquinho mais esse ministério, né? E convidamos você a entrar na página web ministérioaguaviva.net, onde você vai poder ver toda a programação, quem somos, ministério, e tem também todos os estudos, todos os cultos também, estão todos lá gravadinhos para você acessar a qualquer hora e também revisar e poder confrontar com a palavra do Senhor, que é essa palavra verdadeira que nós queremos apresentar para você aqui e possamos andar juntos, viver essa palavra. E convidamos também para você entrar ali na lojinha, né? Como todo bom orientar uma lojinha, mas também para que nós possamos ter recursos e, através desse ministério, levar a palavra de Deus até os confins da terra. em Em nome de nome de Jesus. Jesus. É isso aí, é isso aí. Seja muito bem-vindo, que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família também, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 60 e 62. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Aqui a gente vê Deus falando com o seu povo. Deus falando de aliança. Nós acabamos de louvar o Senhor aqui com um louvor que é o Deus de aliança. O Deus que tem aliança com você e comigo. Esse mesmo Deus, ele traz hoje para mim, para você, uma palavra sobre a aliança, sobre a nossa aliança com Deus. Como é que está a nossa aliança com Deus? Esse texto nos leva a compreender que Deus assegura o seu compromisso com você e comigo. Deus assegura isso. Deus mantém um relacionamento com o seu povo. E aí ele garante aqui, lemos agora em Ezequiel, ele garante isso, que o relacionamento dele, ele continua sendo Deus, ele continua se relacionando com o seu povo. Da mesma forma, do mesmo modo, precisamos ser fiéis a Deus, né? Fiéis à sua aliança. Não basta só Deus ser fiel conosco, mas nós também temos que ser fiel com Ele. Mas devemos nos fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: quais são as características de uma aliança? Quais são as características de um casamento? Ou seja, uma aliança é algo inquebrável. É um círculo que não tem início e também não tem fim. Então, essa aqui é uma aliança, né? Ó, essa aqui é uma aliança. É um círculo sem princípio e sem fim. Uma outra característica é que, normalmente, a aliança é feita de ouro, é feito de um metal precioso. Por quê? Porque representa alguma coisa muito especial. Um metal precioso, porque também é durável. Então, uma aliança, ela é durável, ela é valiosa. E a gente poderia acrescentar mais algumas coisas sobre as características de uma aliança. Uma segunda pergunta que eu acho que é importante para você e eu nos fazer, né? É: como você definiria uma aliança? Como você define? Qual seria a definição de uma aliança? Uma aliança é um acordo entre duas partes. Pode ser um pacto, pode ser um compromisso, alguma coisa assinada. Pode ser um contrato, pode ser um tratado, pode ser uma fusão, enfim. Isso aí é uma definição de aliança.
E uma terceira pergunta sobre aliança que é importante é: quem é que deve garantir o cumprimento da aliança? Quem garante o cumprimento daquela aliança? Na verdade, quem garante o cumprimento das alianças são aqueles que fizeram aliança, aqueles que fizeram o pacto, né? São as partes envolvidas. E, na verdade, quando Deus faz uma aliança com você e comigo, quando Deus faz uma aliança com o seu povo, ele mantém a sua aliança. E ele não vai quebrar. E o que mais acontece é que muitas vezes você e eu quebramos a aliança que nós temos com Deus. Nós prometemos, vamos fazer, queremos cumprir, mas damos uma deslizada. Mas nós temos que refletir mais sobre a nossa aliança com Deus. Como é que a coisa funciona? Veja o que o Senhor fala lá em Isaías. Abre sua Bíblia lá, em Isaías, capítulo 54, versículo 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ou seja, aqui o Senhor está sendo muito claro e muito objetivo, né? Ou seja, a minha aliança não vai se separar de você. Não vai existir uma aliança em que eu vou me separar de você. Aqui Deus mostra que nada, simplesmente nada, pode quebrar a sua aliança com o seu povo. Deus, ele diz que, olha, nada vai quebrar a minha aliança com o meu povo. Aqui ele garante isso. E muitas vezes nós não cumprimos a nossa parte. Ainda que o povo seja infiel, Deus continua fiel. Ainda que o povo não seja constante, não seja verdadeiro, Deus continua sendo fiel e verdadeiro. Ainda que o povo ande fazendo coisas erradas, Deus continua exercendo a sua misericórdia sobre o povo. Ou seja, a fidelidade de Deus, ela é imutável. A aliança que ele tem com você e comigo, ela é imutável. Para que possamos entender como deve ser a nossa aliança com esse Deus. A nossa aliança com esse Deus que promete e que cumpre todas as coisas. Nós vamos ver alguns pontos que são muito importantes para que você e eu tenhamos uma aliança verdadeira com esse Deus. Abre a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 17, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus de tua descendência. Ou seja, a natureza da aliança com Deus. Ele estabeleceu lá no início do mundo, ele estabeleceu. A aliança com Deus é uma expressão do seu amor incondicional por nós. Nós que somos seus filhos. Então, esse amor incondicional faz com que você e eu tenhamos essa aliança com Deus. Ele permite que você e eu tenhamos essa aliança com Ele. Desde os tempos antigos, Deus estabeleceu alianças com o seu povo. Desde que o mundo nem existia. Ele estabeleceu. Prometendo o quê? Proteção, prometendo bênção e prometendo uma relação pessoal com Ele. Nós conversávamos essa semana com uma pessoa, né, com um casal, e a gente falava justamente sobre isso, a relação pessoal que você e eu temos que ter com Deus. Uma relação que não depende de organização, não depende de título, não depende de nada, só depende de você com Deus. Deus está pronto para ter essa relação conosco.
Deus, ele quer ter essa aliança com você e comigo, mas depende mais de nós do que de Deus, porque Deus está disposto, né? Essas alianças foram seladas pelo próprio Deus. São alianças permanentes, não é alguma coisa descartável, não é alguma coisa que Deus se arrependeu. Não, é uma aliança permanente. São alianças que passam de geração em geração. Quando Deus tem uma aliança com você, essa aliança vai para os seus descendentes, né? Isso é muito importante, entender essa fidelidade da aliança com esse Deus. São alianças que seguem para todos os seus descendentes futuros. Aliança perpétua. Aliança que não tem prazo de validade. Aliança que, olha, se você acordou de mau humor, ela não existe. Não, ela sempre vai existir. Mas, na verdade, muitas vezes, essas alianças são quebradas. Mas ela não é quebrada por Deus, são quebradas pelos homens. Por quê? Porque nós temos desejos e anseios e queremos fazer a coisa como a gente acha que tem que fazer, né? E acabamos metendo o pé pela mão. Agora, a pergunta que fica, como está a nossa aliança com Deus? Como é que a gente tem se relacionado com esse Deus? Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Essa é a responsabilidade da aliança de Deus comigo e com você. Ou seja, Deus é fiel em todas as suas promessas, em todas as suas alianças. A aliança de Deus não é unilateral. Não. Não é somente do lado de Deus, mas também do nosso lado. É uma aliança, é uma via de duas mãos. Não é só eu receber, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter uma responsabilidade nessa aliança. Nós vemos hoje muitos casamentos sendo desfeitos por falta de aliança. Não do material, mas por falta do sentimento de aliança. Por querer caminhar juntos, ou por não querer caminhar juntos, ou por ter desejos diferentes. Aliança é você caminhar junto. Então tem que ir adequando. Eu não tenho que me adequar a Deus, tampouco Deus tem que se adequar a mim, né? Ou seja, nós temos uma aliança. A aliança, ela não é unilateral, ela não é só de Deus para conosco. A aliança com Deus requer compromisso. A aliança com Deus requer obediência da nossa parte. Ele promete, mas tem que ter compromisso da minha parte com Deus. Ele promete, mas eu tenho que obedecer às regras de Deus. Umas regras que são boas para mim, ainda que muitas vezes muitas pessoas não achem. Acho que isso aí é muito pesado para mim. Esse compromisso é importante, da minha parte e da tua parte. Deus, ele tem um compromisso comigo, Deus, ele tem um compromisso com você. E ele espera que você e eu tenhamos um compromisso com ele. Deus nos chama para vivermos de acordo com os seus mandamentos. Jesus resumiu os 10 em 2. Né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São só 2. Se a gente cumpre esses 2 mandamentos, na verdade, os outros 10 já estão aí, né? Aí já vão estar embutidos aí, né? Deus nos chama para viver esse acordo. Deus nos chama para amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento.
sem colocar ninguém no lugar dele. Ou seja, Deus tem que estar acima de todas as coisas. E muitas vezes é difícil para muita gente entender isso. Né? Então, tem pessoas que têm o marido ou a esposa no lugar de Deus, tem pessoas que têm filhos no lugar de Deus, tem pessoas que têm os pais no lugar de Deus, tem pessoas que têm os seus negócios no lugar de Deus, tem pessoas que têm os seus bens no lugar de Deus, tem pessoas que têm o seu dinheiro, a sua conta bancária no lugar de Deus, tem pessoas que têm os seus desejos no lugar de Deus. E Deus, ele não comparte a sua glória com ninguém e com nada. É o que diz a palavra do Senhor, né? E para amarmos aos outros como a nós mesmos também, nós temos que amar a Deus e amar ao nosso próximo. Quando amamos o nosso próximo, então nós começamos a entender o que é o amor de Deus, o que é a misericórdia de Deus. Deus nos chama para termos uma aliança com Ele, mas Ele nos chama também para que nós tenhamos responsabilidade na nossa aliança com Ele. Nós temos que ter responsabilidade. Nós vemos que hoje que muitas pessoas, até mesmo cristãos, eles querem um Deus que sirva, um Deus que dê, não um Deus que cobre. Não existe uma aliança onde só uma parte da aliança é beneficiada. Isso se chama escravidão, né? E Deus não é nosso escravo, né? Tampouco você e eu somos escravos dele. Nós somos livres. Isso que é o interessante, né? Ele é o nosso Senhor, mas ainda como ainda ele sendo nosso Senhor, nós somos livres. Eu tenho a liberdade, mesmo ele sendo o Senhor, eu tenho a liberdade de dizer sim ou não, de fazer ou não fazer. E ele nos chama a essa responsabilidade. A responsabilidade que nós temos que ter nessa relação, nessa aliança, nesse pacto que nós temos com Deus. Muitas vezes nós queremos só os louros e não queremos o ônus, né? Nós não queremos o ônus, nós queremos os louros, nós queremos só as coisas boas, mas nós não queremos nos submeter a nada. E não existe cristianismo sem você deixar de lado o teu velho homem. Não existe cristianismo se você não serve, não segue os ensinamentos de Cristo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Outro ponto que é muito importante é que Deus, ele faz alianças. Deus, ele faz aliança com os homens. Ele deseja fazer uma aliança com você e comigo. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essa foi a primeira aliança que Deus fez com Adão, a aliança da criação. Então, ele simplesmente falou assim, olha, você está aqui no melhor lugar. Eu imagino que o clima deveria ser agradável, né? Considerando que a gente já passou por diversos estados aí, e tem uns mais quentes, outros mais frios, né? Então, eu quero crer que o clima era agradável, eu quero crer que a aliança que Deus teve lá com Adão não foi uma aliança assim de, olha, você tem que trabalhar 19 horas por dia. Não foi. Eu quero crer que ele tinha comida à vontade, né? Eu quero crer que ele estava muito bem, né? Mesmo porque ele não tinha roupa, né? Ele não tinha roupa, então o clima deveria ser bom lá. Mas essa foi a primeira aliança que Deus fez. Uma aliança da criação. Mas Deus, ele continua fazendo aliança com o homem. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor,
Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ou seja, Noé teve uma aliança com Deus, a aliança da preservação. Preservação por quê? Porque Deus ia acabar com os habitantes da terra. Por quê? Porque eles pecaram, porque eles viviam em prostituição, porque eles não queriam ouvir a voz de Deus. Eles não queriam uma aliança com Deus. Então, Deus fez uma aliança com Noé. Noé era um homem justo aos olhos de Deus. Deus faz essa aliança com homens. Deus quer fazer uma aliança com você e comigo. Só que nós temos que ter responsabilidade nessa aliança. Nós temos que viver essa aliança. Né? Então, Deus fez aliança com Noé para preservar a raça humana, ainda que fosse só sua família. Deus quis preservar a raça humana. Deus continua fazendo aliança com o homem. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Ou seja, a aliança que Deus fez com Abraão foi a aliança da promessa. A promessa de que de Abraão seria o quê? Uma grande nação. Deus ele faz alianças com os homens. E ele quer fazer uma aliança comigo e com você. Só que, muitas vezes, você e eu, nós quebramos as alianças com Deus. Nós prometemos coisas e não fazemos. Nós nos posicionamos para em determinadas situações, mas nós escorregamos. Nós não estamos caminhando com esse Deus. Na verdade, a fidelidade de Deus na nossa vida, ela nunca deixa de existir. Mas o contrário não é verdade. Muitas vezes você e eu não somos fiéis a esse Deus, como ele é a nós. Ah, pastor, mas você precisa ver que ele é Deus, né? Ele é Deus, e você é você, e eu sou eu. E Deus não vai pedir nada para mim e para você que a gente não consiga fazer. Ele não vai fazer, ele não vai pedir. Então, ele quer ter esta aliança com você e comigo. E ele faz uma renovação de aliança. Abra sua Bíblia lá em Jeremias. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, assim como em qualquer relacionamento, a aliança com Deus, ela requer renovação contínua. A aliança que a gente tem com Deus, ela necessita de uma renovação, não da parte de Deus, mas da nossa parte, porque nós pisamos tanto na bola, nós fazemos tanta coisa errada, nós não cumprimos aquilo que nós prometemos para Ele. Nós devemos buscar constantemente a face do Senhor, arrepender-nos dos nossos pecados. E isso é a nossa renovação de aliança. E renovar o nosso compromisso com Ele. Olha, Senhor, eu pisei na bola aqui, eu pequei, eu peço perdão e, olha, quero renovar meu compromisso que eu não vou fazer isso mais. Essa é a renovação da nossa aliança. Nós devemos estar nos fortalecendo ou fortalecendo a nossa aliança com Deus através da oração. Nós vemos muitos cristãos aí que não oram. Nós temos conhecido pessoas que não oram para nada. Vivem a vida e dizem que são cristãos. Ou seja, é complicado.
O fortalecimento da nossa aliança com Deus, ele vem através da adoração, adorar o Senhor. Adorar através de louvores, através da leitura da palavra, através de salmos e hinos, adorar o Senhor. Nós temos aí a Rádio Vineyard, que é louvor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, escuta aí. Em vez de você ficar escutando bobagem, põe aí louvores e fortaleça a tua aliança com Deus. O fortalecimento da nossa aliança com Deus vem através dos estudos bíblicos, estudo da palavra, conhecendo mais a palavra. Toda quinta-feira a gente tem estudo bíblico. Onde é que você está? Onde é que você vê? Você tem que estar pessoalmente? Não, mas está aí no YouTube, está aí no ministérioaguaviva.net. Entra lá, vai buscar os estudos, vai fortalecer a tua aliança com Deus. Dê mais importância nessa aliança tua com Deus. Nós temos que renovar a nossa aliança com Deus. Mas aí tem uma grande notícia. Abre a tua Bíblia aí. Em Mateus capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aleluia! Essa nova aliança que veio através de Jesus Cristo. Todo primeiro domingo de cada mês nós participamos da Santa Ceia. E nós fazemos o quê? A renovação da nossa aliança. Desse Cristo que veio, sofreu, morreu e ressuscitou para que você e eu pudéssemos ter uma aliança com esse Deus. Uma aliança, não só uma aliança uma aliança terrena nesse tempo que a gente vai viver aqui, mas uma aliança eterna, que vai durar toda a eternidade. Aqui, nesse versículo, a gente vê que Jesus está nos orientando a respeito da Santa Ceia, né? Mas ele lembra a nova aliança com ele. Você vê, dentro da Bíblia, você vê vários textos em que Deus renova a sua aliança com o seu povo. E aqui no Novo Testamento você já começa uma nova aliança. Uma nova aliança, porque tudo que vocês fizeram lá atrás está errado. Não o que Deus fez, mas o que você e eu fizemos está errado. O alvo de Deus, ao longo de toda a história, é estabelecer a unidade e comunhão com o seu povo. O que Deus quer é ter comunhão com você e comigo. É que sejamos um em Cristo. É isso que Ele espera de você e de mim. Essa união só poderá ser estabelecida por intermédio de Jesus Cristo, que é um com o Pai. Se Ele é um com o Pai, se eu estou com Ele, então eu sou um com o Pai. Então eu tenho que ter uma aliança com Deus, para que eu seja um com o Pai. E Deus quer que a sua igreja também esteja unida nele, que sejamos um só corpo, mas unida em quê? Em santidade, em direção do Espírito Santo. É isso que ele espera. Nada mais ou nada menos que isso. Na verdade, essa aliança, originada em Israel, se estende a todos os povos da terra, para serem pela fé. Temos que estar pela fé. Não é bonito isso? Está estendido para todo mundo. Independente de você ser judeu. Né? Pessoas unidas no mesmo amor. Pessoas unidas no mesmo conhecimento. Pessoas unidas na mesma obediência a esse Deus. Pessoas unidas nessa relação e nessa aliança
com esse Deus. Um Deus que está pronto para te abençoar, pronto para te ajudar, pronto para estar resolvendo as nossas paradas. Um Deus tremendo. A aliança que Deus quer que nós tenhamos é uma aliança que é um tesouro incomparável. Nós não conseguimos comparar com nada nesse mundo. Nada nesse mundo consegue se comparar, né? A aliança com Deus. Nada. Essa aliança é o alicerce da nossa fé. Se nós não temos aliança com Deus, nós não podemos ter fé em Deus. Nós não conseguimos caminhar com Deus se nós não temos fé e se não temos aliança. Para muitas pessoas, eu creio que é muito difícil isso. Mas, na verdade, nós temos que buscar isso. Não é? Nós temos que buscar. Essa aliança é a fonte da nossa esperança. Essa aliança é a promessa da nossa salvação eterna. Eu não tenho salvação e não tenho vida abundante se eu não tenho aliança. E para que eu tenha aliança, eu tenho que obedecer. Sem obediência, eu não consigo. Que você e eu possamos honrar essa aliança. Que você e eu possamos estar firmados nessa aliança. Vivendo em comunhão com o nosso Deus todos os dias, todo instante das nossas vidas. Agradecendo, orando, buscando, caminhando com Ele. Que Ele nos fortaleça e nos guie para que possamos ser testemunhas vivas da sua graça, do seu amor. Deus, Ele pode fazer isso. Ele quer fazer isso através da minha vida e da tua vida. Mas se você ainda não tem esse Cristo, mas você deseja estar tendo essa aliança com Deus, você precisa de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nós não conseguimos ter aliança com Deus. Jesus Cristo é aquele que nos une, aquele que nos coloca em contato com esse Deus. Não? Então, você tem que entregar sua vida a Jesus. Entregar sua vida a Jesus é começar um caminhar novo. É caminhar novo, é aprender coisa nova, é deixar de fazer as coisas erradas e passar a fazer as coisas certas. Ah, pastor, mas eu vou me preparar. Querido, não existe preparação, só existe decisão. Ah, porque eu ainda fumo, porque eu ainda bebo. Olha, você tem que ter uma decisão de aceitar Jesus. E depois o Espírito Santo vai te ajudar a deixar as coisas que você faz errado. Ele vai estar falando com você, vai te ajudar, vai te dar forças para isso. Se você quer aceitar esse Jesus hoje, feche os teus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Porque eu quero ter um pacto com Deus, eu quero ter uma aliança com Deus. Porque eu quero ter um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, perdoa os meus pecados, limpa-me, Senhor, de todo mal. Eu quero ter um compromisso contigo e livra-me, Senhor, de todo mal. Que você possa estar experimentando esse caminhar com Deus. Eu quero experimentar esse caminhar com Deus. Toma minha vida nas tuas mãos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Toma minha vida nas tuas mãos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu convido você a buscar uma igreja evangélica mais próxima da tua casa, uma igreja que fale desse amor, que fale desse pacto, que fale dessa aliança e que viva essa palavra. Uma igreja que esteja próxima da tua casa. Ou então você esteja aqui conosco, no Ministério Água Viva, tua igreja digital, onde tiver internet, onde tiver um computador, onde tiver um smartphone. Nós estamos juntos aí. E junto nós vamos caminhar para nós termos esta vida
tremenda, esta aliança tremenda com o nosso Deus. E você que já tem a Jesus, mas você não está caminhando direitinho nessa aliança, você não tem obedecido, você não tem caminhado com esse Deus, você não tem vivido esta palavra. Muitas vezes você tem até desconfiado que Deus tem uma aliança com você. Então eu quero dizer para você que Deus tem uma aliança com você. Mas para que você tenha uma aliança com Deus, você precisa se reconciliar com Ele. A reconciliação é você começar de novo. Começa de novo. Né? Começa de novo. Então, se você deseja isso, feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos porque, apesar de todo o nosso pecado, Senhor, de todas as coisas erradas que nós fazemos, o Senhor é um Deus de pacto, um Deus de aliança, um Deus que está sempre conosco, um Deus que quer ter uma aliança com o seu povo. Senhor, nós somos parte do seu povo e nós queremos te pedir perdão, Pai. Perdão, Senhor, se nós não temos andado em aliança contigo, se nós não temos, Senhor, vivido, Pai, a tua palavra. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, esteja nos usando conforme a tua vontade. Nós queremos, Senhor, a partir de agora, viver essa aliança intensamente. Ajuda-nos, Senhor, a identificar os pontos errados da nossa vida e ajuda-nos, Senhor, a sermos transformados. Usa-nos, Senhor, conforme a tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se reconciliou com o Senhor, se você tem alguma dúvida, também entre em contato com a gente aí, e nós podemos estar juntos, vendo a direção que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria só de deixar com você aqui um pensamento. A aliança de Deus, ela envolve santificação. A aliança com Deus, ela envolve obediência. E a aliança com Deus envolve trabalho, serviço para a glória do reino de Deus. Não para minha glória, não porque eu sou bom para chuchu, não, mas para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, que nós possamos viver essa aliança cada dia, cada instante, em cada situação da nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente. Espero você na próxima quinta-feira. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus e nós vamos estar estudando a parábola do bom samaritano. Então, vem com a gente. Na quinta-feira, você pode dar uma olhada aí na parábola antes da gente estudar. E, se tiver alguma dúvida, nós estamos juntos em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana poderosa, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.